todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa esperança, por que essa confiança, por que essa alegria? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de 2 se juntam a nós em nome de Jesus, e nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vem aqui aprender conosco, mas sim atender às nossas necessidades, estejam nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendemos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta, porque dentro das possibilidades que esses nossos irmãos já possuem e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus. Quando nós damos o título de prioridade, porque existe prioridade, tudo que nós temos importância para fazer, nós temos que aprender a priorizar. Porque tem coisas que, se você não fizer, não adianta fazer a anterior, que não vai completar com a seguinte. Então, nesse aspecto aí, só para ter ideia, nós aprendemos a priorização no Evangelho. Quem diz isso para nós é o doutor Bezerra Menezes, não é isso? Ele diz o seguinte: se estudarmos o Evangelho com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. E no Evangelho, o sermão do Cenáculo, todo mundo fala muito do sermão do monte, né? Pela beleza que é, bem-aventurança, aquela coisa toda. Jesus fala ao nosso coração, mas pouca gente estuda o sermão do Cenáculo. O sermão do monte tem 3 capítulos, o Cenáculo tem 5. João que escreveu. E qual era a prioridade? Quem dá a ideia da prioridade é Jesus. Ele ia a Jerusalém no último dia dele, era o último dia dele, ele sabia disso. Os discípulos não sabiam ainda. João não menciona nada sobre isso, mas aí por que a gente às vezes tem que combinar as informações dos evangelhos para tentar entender a mecânica como Jesus obrava. Por que nós dizemos que ele tinha uma prioridade nesse último dia? Era o último dia dele no planeta, e ele só tinha ensinado durante 3 anos seus discípulos, não tinha certeza se eles continuariam trabalhando com a ausência dele, porque era só ele que falava praticamente. Ele ia discutir, ninguém intervinha quando ele estava falando, então ele só observava. Então, às vezes até Jesus reclamava deles quando ele dizia o seguinte: ide pregar o evangelho. Eles foram 72, quando voltaram ficaram felizes, e João ainda disse para ele: olha, Senhor, nós encontramos um que disse que operava em teu nome, nós proibimos ele de curar. Não devia fazer, porque quem obra por mim não é contra mim. Então Jesus percebeu que às vezes a tarefa é nossa, é todo mundo, quem quiser, quem puder. Entender? Então o que acontece? Então ele não tinha certeza. Ele mesmo perguntava, por exemplo, quem diz o sobre que eu sou? Um diz que é Elias, Jeremias, outro profeta. E vós, quem diz que eu sou? Ele diz: Simão Pedro diz: tu é o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas logo na sequência, quando Jesus disse que ia para Jerusalém para um sacrifício: Senhor, não deve ir não, afasta de mim, Satanás. Quer minar, diminuir a minha decisão de fazer? Percebe o detalhe? Então ele tinha essa. E eu, quando não estiver aqui? E aí o que ele faz? Como é que nós sabemos que priorizar? Era o último dia, não falou com ninguém, mas Lucas diz o seguinte: que
que Jesus chamou João e Pedro e disse: preparem a nossa ceia. Aí ele disse: onde quer que preparemos, Senhor? Vocês vão entrar na cidade, um homem com um cântaro de água sobre os ombros virá ao encontro de vocês. Vocês seguem ele, na casa que ele entrar, vocês digam ao dono da casa o seguinte: o mestre mandou perguntar onde será preparada a ceia dele com seus discípulos. E aí então eles vão levar a vocês até um cenáculo todo mobiliado, ali será preparada a nossa ceia. Eles foram e aconteceu como Jesus tinha dito a eles. Ou seja, Jesus já tinha falado com um grande amigo. E que amigo é esse? Que não fala as coisas para ninguém, que Jesus não queria mais ninguém, só queria os 12 com ele, mais ninguém. No sermão do cenáculo tinha centenas ou milhares de pessoas. Nesse era só ele, era o último dia dele. Então nesse a gente vê que é priorizar. E quando é que a gente lê o sermão do cenáculo, a gente vê a ideia dele é o seguinte: de que era para deixar marcado, ele não podia interromper a tarefa, porque se não tivesse porque ele não escreveu nada, Jesus. Se não tivesse a continuação, nem o sermão do monte nós teríamos conosco. Então nesse aspecto ele vê o que é priorizar. Por outro lado também, ele tem algumas prioridades que ele coloca para nós. Ele não diz: não é a vida mais do que o alimento? Isso é prioridade. Não é o corpo mais do que as vestes? É prioridade. Mas ele também diz: buscai primeiramente o reino dos céus e suas justiças, e tudo mais vos será acrescentado. Foi bem oportuno que eu vinha pensando nessa página aqui. Por que isso? Tem que ter muito cuidado na prioridade por isso. Olha só, buscar primeiramente, não, o último que a gente vai alcançar é o reino dos céus. Primeiro tem que ser devagarinho para subir. Percebe o detalhe? Então as pessoas, não, é como caridade. Fora da caridade, não há salvação. Mas tem coisas que se não fizer, não existe a caridade. Porque está impedido de chegar lá em cima. Não pula etapa nenhuma o nosso compromisso. É isso que nós temos que aprender. Por isso Jesus diz: muitas pessoas pediam grandes obras, né? A gente encontra isso até no nosso trabalho, né? Eu tenho diploma para fazer isso, né? Que é uma coisa maior. E André Luiz diz: ele era médico e depois foi lá ajudar a Narcisa a limpar o chão, porque ele entendeu a necessidade de se adaptar à nova vida e à nova função dele, não é isso? E Jesus diz: quem é no pouco, também é no muito. Por que pedir grandes coisas se não faz as pequenas? E às vezes é isso que a gente, Jesus chamava a atenção. E nesse aspecto aí, nós vamos chamar a atenção de um aspecto. Porque o que ocorre? Às vezes, não sei se vocês notam, várias vezes eu tenho que começar a repetir que Deus não cria espírito. Já ouviram isso? Deus não cria espírito. Isso aí, o que acontece? Todo lugar que nós vamos, as pessoas vêm argumentar contra isso. O nosso objetivo é divulgar uma ideia, um entendimento, mas não convencer ninguém. O convencimento é aquele realmente que deseja realmente entender. Eu pediria alguém para me colaborar comigo. Por favor, lê para mim a 23, por favor. Eu peço para ler, porque é o seguinte: é importante eu ler. Eu tenho ela aqui, mas se eu ler o que eu tenho aqui, parece que não está no livro. Questão de Questão 23. Que é espírito? Olha, o que é o espírito, não é isso? Que é o espírito? É só pegar o que é espírito. Qual é a resposta? O princípio inteligente do universo. Olha só o detalhe: o princípio inteligente do universo. Por que nós falamos que Deus não cria espírito? Em primeiro lugar, quem é que faz a pergunta? É Kardec. Quem pergunta não sabe, concorda? Mas quem responde sabe. Então prevalece para mim a resposta de quem deu. O princípio inteligente do universo somos nós. Como nós somos um planeta, é uma situação diferente da nossa origem. É uma coisa especial a nossa presença no planeta. Que existe um ambiente natural, que é o Criador iniciou tudo, e a necessidade nossa de termos realmente uma oportunidade de nos reeducarmos, criou um ambiente de natureza. Fica para 607, daqui a pouco você vai ler de novo. Ok? 607. Abre ela aí. Deu para entender? Então o que acontece? Então veja bem, se Kardec não sabe, pergunta e a resposta vem, eu vou ficar com a pergunta, com a resposta de quem deu. Na 607, nós vemos, Kardec, ele só usa a palavra espírito, já notaram isso? Espírito aqui, espírito acolá, tudo é espírito. E ele chama a nossa atenção na introdução do livro dos Espíritos sobre isso realmente. Ele diz: 3 palavras nós temos que aprender a lidar com ela: alma,
Deus e Espírito. Lê a 190 para nós, por favor. Mas deixa aberta a 607 aí, por favor. Kardec vai perguntar sobre a primeira encarnação nossa. Quer dizer, 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Resposta: o da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Olha só, Kardec quer saber, porque Kardec ele era muito metódico. Ele tinha que conhecer toda a sequência. Como é que ele mesmo diz o método de estudo dele? Sempre partiu do efeito para a causa. Olha, nós falamos, encarnação só tem uma, só existe uma encarnação. A reencarnação é que são muitas. Deu para entender isso? Não tem uma nova encarnação, só tem uma primeira encarnação. Dali para frente, serão sempre reencarnações, porque a primeira já aconteceu. E como nós absorvemos tudo que nós fazemos, isso aí fica registrado dentro de nós, não importa o nível que aconteça. Então, nesse aspecto aí, ele pega essa resposta das 190 para preparar a pergunta. Aí, no caso, só tem uma pergunta que ele fala sobre onde passa o Espírito. Vê aí na 607, por favor. Ele prepara a pergunta da 607 usando a resposta da 190. Aí ele faz uma pergunta. Disseste na questão 190 que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da inteligência na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e as causas para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Lê de novo só essa pergunta que ele faz. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Repara a verdade. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Vê a resposta agora. Que corresponde a uma fase infantil. Resposta: numa série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. Um minutinho só, vai ficar aqui. Olha só a subpergunta que ele faz. A pergunta primeira que ele fez: onde passa o espírito, não é isso? Essa primeira fase do desenvolvimento. E na subpergunta, o que ele pergunta aí para nós? Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Olha só, mudou a pergunta agora. Por que mudou? Tem coisa que não está escrito. Nós temos que preencher a lacuna. O que acontece? Como é que ocorre? Kardec, a única pessoa que perguntava no livro espírito é Kardec. Ele não deu para ninguém fazer pergunta nenhuma. Podia até a pessoa passar para ele, mas quem fazia era ele. E como é que ele fazia essas perguntas? Sentavam-se os médios, ele trazia as perguntas de casa preparadas, e às vezes ele trazia uma pergunta, a pessoa respondia, na hora ele percebia que não preenchia o que ele queria ouvir, ele fazia subperguntas, não é isso? Na 236, por exemplo, ele tem 5 subperguntas, onde o espírito tem forma, nesses mundos transitórios, o espírito tem corpo? Não. É estéreo nessa superfície, os que os habitam nada necessita. Aí vai fazendo subpergunta até chegar na D. Então, nesse aspecto aí, nesse caso aí, quando ele faz a subpergunta, ele já não pergunta mais do espírito, fala do princípio, parece que é assim, não é isso? Se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores. Alma, aqui no caso, doutrinariamente, é o espírito encarnado, não é isso? Na 143 que está isso para nós. Então, o que acontece? Nesse aspecto aí, olha só o que nós entendemos. Quando ele coloca dessa maneira, parece que é assim, quer dizer, será que eu estou entendendo? Será que eu estou entendendo? Por que isso? Porque quando ele tinha médios psicógrafos e também de comunicação, então eles começavam a conversar, as entidades através dos médios passavam lições que nós recebemos às vezes. O Divaldo não faz isso, Bezerra de Menezes, eles faziam também com os médios. Então explicaram para ele. Quando explicaram para ele,
Ele diz, parece que é assim, quer dizer, aí vem a resposta agora. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida conforme acabamos de dizer. Vamos dar uma paradinha só. Olha só um detalhe, é outra coisa que tem que estar muito atento. Conforme acabamos de dizer, não, às vezes é de já te dissemos foi outro dia, acabamos foi agora. Deu para entender? Conforme acabamos de dizer, está respondendo não é na hora, está escrito aí tudo. Deu para entender o detalhe? Quando diz, já te dissemos, é uma coisa. Acaba de dizer, dissemos agora para você, nesse intervalo aqui, entre uma pergunta e a outra pergunta. Deu para perceber? São pequenos detalhes que a gente está muito atento. Da mesma forma que o Vicente Menezes manda estudar com atenção o Evangelho, a mesma coisa na doutrina espírita. Qual é a sequência, Tom? É, de certo modo, um trabalho preparativo como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Olha, só o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, talvez eu vou pedir mais uma vez, aí eu te falo. Depois você lê 83 para mim. Pedir substituto. Repara bem detalhe. Agora você vai ver. E se torna espírito. Como é que funciona isso? Aí nós vemos uma coisa interessante. Existe doutrina dos espíritos e doutrina espírita. Às vezes nós usamos as duas coisas para falar as mesmas palavras para usar para falar da mesma coisa, não é isso? Doutrina dos espíritos é uma coisa, doutrina espírita é outra coisa. O que é a doutrina dos espíritos? A doutrina dos espíritos, ela realmente é uma situação feita somente quando existem agentes em condições de realizar coisas que somente o Criador poderia fazer, mas ele não faz, que é o caso da 536b. Deus não opera diretamente na matéria, ele não opera na matéria. O próprio Kardec, quando pergunta no 86, olha o 86 para nós, por favor, não estava no programa, mas dei aí, porque 86 O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido? 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? É essa daí mesmo. De certo. De certo, só pode parar aí, de certo. Pode ser, obrigado. Por que de certo? Porque como eles respondem sim, quer dizer, concorda com Kardec, está claro isso? Não. Concorda com ele. Mas eles falam da importância que é. Só que aí é o seguinte, por que nós falamos que nós temos que ter noção de prioridade no estudo que se fazendo? Por que isso? E dizer que Deus não cria espírito. Porque olha só, como é que funciona o processo? Alguém tem que construir um planeta, concorda? Tem que construir um planeta. Se não existe o planeta, quando você diz que o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido e nada mudaria, de certo. Significa o seguinte, então, reencarnação não é obrigatória, é necessária. Deu para entender a diferença? Não. Existe coisa que é obrigatória e tem coisa que não é necessária. Tanto assim que tem princípio inteligente que é criado e segue o caminho do bem absoluto. Leia 235, por favor. Que a medida que a ideia chegando é bom pegar no livro que está aí, né? 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão montar os mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então nós estamos aqui para chegar onde os eleitos chegaram. Já chegaram. Eleito é um nível de um ser que... Vê a 124, por favor. Que uns obedecem, outros não obedecem. Um obedece, não obedece. Então, vê bem, o que obedece não tem que passar por necessidade que nós estamos passando. Pois que há espíritos que desde o princípio saem no caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver sem dúvida gradações dos dois extremos, não? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Olha só, ele diz, existe espírito que desde o princípio sempre comeu do bem absoluto, não é isso? E outros que desde o princípio sempre comeu do bem absoluto. É uma coisa que Kardec está raciocinando com o que ele está ouvindo.
Ele não tem conhecimento nenhum. Não é que ele não tem, ele veio sem conhecimento. Se ele tivesse conhecimento, isso é fácil entender. Ele não perguntava nada, ele escrevia um livro para nós. E aí nós vamos estudar o livro de Kardec como filósofo, como de Sócrates e outros mais. Deu para entender a diferença? Não, ele tem que perguntar mesmo. Então ele tem dúvida e coloca, e os espíritos respondendo. Então o que acontece? Não, onde é que, já ouviram falar no pecado original? Pecado original não é Adão e Eva, não. Pecado original da origem. Está na 115, que é onde diz que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Né? Ele criou os princípios inteligentes simples e ignorantes. É só ver aí na 115 que eu disse: Deus dá determinada tarefa a cada um de nós, não é assim? Uns aceitam sem murmurar, está claro? Outros se rebelem e se revoltam, e para esse a eternidade é mais longa. Esse aí é o que serve como do mal absoluto. Agora, o que nós entendemos é o seguinte: que no início da criação, não sabe quando, mas não, aí é só para deduzir por ideia, raciocínio, até que eles tomaram o caminho do mal absoluto, chegaram na perfeição. Só que para facilitar, criou-se um mecanismo de fazer a doutrina dos espíritos, dá o seu nome que ele colocou aqui, né? Nós colocamos. O que significa isso? Pegar um princípio inteligente insubordinado. Vocês estão olhando para um deles aqui? Vocês estão olhando para um deles aqui? Eu estou olhando para os outros aqui também. E os encarnados aqui também estão. Também estão. Quem está no planeta, só temos um que não é no nosso planeta. Só um que nós não queremos. Quem diz é Emmanuel. Quem diz é Emmanuel. Nós explicamos já sobre isso. Então o que acontece? Pega esse princípio inteligente. Pega aí a 236, por favor. Leia a 235. Começa a 236. Qual a 236 que fica mais fácil? 235 ou 236? É, a 236 é direto até o final. Tá. Que aí a gente vê a subpergunta que Kardec fazia. Só vai pular algumas que não precisa ler todas não. Porque às vezes distorce o nosso entendimento quando você lê uma no meio que perde a linha de raciocínio. Depois pode ler o que quiser depois. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, a condição deles é meramente temporária. Meramente temporária. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Esses mundos transitórios, né, são habitados por seres corpóreos? Não, é estéreo é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Dá uma paradinha. Olha só, os que os habitam de nada necessitam. Kardec, como ele está aprendendo como nós, ele ouve falar que os mundos transitórios que nós vamos, as pessoas vão lá, não tem corpo, é estéreo a superfície dele, mas não precisa de nada. Gente, é o planeta que eu quero ir. Aí ele faz a outra pergunta. Sendo na D, vê na D. Sendo transitório o estado de semelhante mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Olha só, sendo transitório, né, o estágio desses mundos, a Terra um dia pertencerá ao número deles. Quer dizer, olha, aí a gente percebe, e felizmente Kardec manteve do jeito que ele fez. Ele poderia pular por cima, poderia? Já fazia afirmativa e não pergunta, mas aí nós não aprenderíamos. Lê a resposta agora. Já pertenceu. Mas em que época? Durante a formação. Durante a formação. E aí que nós entendemos, no mundo maior, é mais específico como é que funciona. É estéreo. Estéreo é o seguinte: Emmanuel fala para nós no livro A Caminho da Luz o seguinte, sobre Jesus construindo esse planeta para nós, não é isso? E lá, quando ele, no primeiro capítulo do Caminho da Luz, ele diz: que força sobre-humana, pois colocar aquela massa incandescente do núcleo que lhe deu origem, que é o Sol, transportá-la através do espaço, obedecer leis matemáticas e precisas para a sua função do porvir. Quer dizer, transportar. O que é transportar? Vai colocar o nosso planeta em órbita. Não tem que nem aqui, fecha as ruas, né, ninguém passa, que vai colocar alguma coisa aqui, não é isso? Pesar, não. Os planetas continuam girando e o nosso planeta tem que entrar na órbita certa, calculada perfeitamente para não chocar uma com a outra. E aí Emmanuel pergunta: que força sobre-humana, pois colocar essa massa incandescente no núcleo de origem, obedecer leis matemáticas e precisa para a sua função do porvir. Imaginemos seu início como um planeta. A superfície atingia 2.000 graus de calor, isso é por isso que é estéreo, como se os elementos estivessem sendo submetidos num forno incandescente para a avaliação da formação da nova escola do ser. O que é a nova escola? A primeira que nós tivemos foi lá com o Criador, e não passamos lá e fomos vindo para cá. É a nova escola essa daqui. Deu para entender isso? Não. Aqui é a nova escola nossa.
E é a 9 e a última, não precisa ser outra não. Às vezes não, vai para um superior. Aí tem uma explicação para isso, não é bem assim não. O planeta nosso tem condições de fazer tudo aqui. É uma escola primária com condições de fazer uma faculdade. Nós temos condições de ver isso. Então nesse aspecto aí, o que acontece? Para surgir nós aqui, no livro A Caminho da Luz, já ouviram falar, a ciência diz que a natureza é sábia, não diz? Nós falamos que nós estamos num ambiente de natureza. Natureza é aquilo que nos cerca, não é assim? A natureza é sábia. Emmanuel, no livro, no finalzinho do capítulo 1 do A Caminho da Luz, ele diz: a ciência do mundo não lhe viu as mãos sábias e compassivas no trabalho com os elementos, e a sua ação transformadora deram o nome de natureza, mas o seu amor foi o verbo do princípio. Pois, quando serenaram os elementos daquele mundo nascente, Jesus reuniu as alturas, os intérpretes divinos do seu pensamento, e uma nuvem de força cósmica envolveu todo aquele laboratório planetário, e uma massa gelatinosa passou a cobrir os continentes e o fundo dos oceanos. Com essa massa gelatinosa surgia no ouro protoplasma, e com ele lançava Jesus as primeiras sementes do homem do porvir. E para bem, como é que começa? Nós passamos no livro No Mundo Maior do André Luiz. Alguém aqui já leu No Mundo Maior? Não? No livro, o Calderaro, conversando com o André Luiz, ele diz: André, não existe protecionismo na obra divina. E ele diz: a crisada de conceito. Porque, bem, antes de nós chegarmos no estágio de espírito, que o nosso irmão já leu aqui, nós temos vários títulos: princípio inteligente, princípio espiritual, crisada, mônada celeste. Aí são antes de chegar aqui, cada um é estágio, mas a gente não vale nem a pena você classificar. É importante saber que tem uma sequência toda. É uma sequência, ninguém dá salto nisso aí, ninguém pula etapa. Então o que acontece? O Calderaro então diz o seguinte: André, a crisada consciência que reside no cristal, a rolar na correnteza do rio, está em processo libertatório. Na árvore frondosa que se apruma por séculos está adquirindo memória. Somos nós viajando nos minerais e agora no vegetal. Onde é que nós ficamos no vegetal? Na semente, gente. Na semente. Tudo que reproduz somos nós. Não há. Olha só o detalhe. Lê a 27 para nós, Paulo. Que às vezes a gente fala as coisas, mas essa imensidão. A imensidão é para distrair a gente. Às vezes tirar até a 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Pode parar aí, olha só. Kardec coloca dois elementos. Então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus. Deus, espírito e matéria é o princípio de tudo que existe. Não é quase tudo, é tudo. Não está bem claro aí? Tudo que existe, não é isso, companheiro? Não é quase tudo que existe. A Trindade universal. Olha, então Deus só cria. Vê a 540 no finalzinho, você vai ver na 540, onde é assim que tudo segue. Aí você olha, você me avisa. Então o que acontece? Deus cria um átomo primitivo. Esse átomo primitivo é nós somos gerados, que é o princípio inteligente. Só que ainda não é um princípio inteligente, é apenas um princípio, onde ele deposita em nós alguns recursos, a sua luz, pequenininha, mas vai ser desenvolvida, e também coloca em nós dois atributos, o instinto e o pensamento. Ele coloca em nós na origem da criação. Achou aí? É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por Será, admirável lei de harmonia, que o vosso canhado espírito ainda não pode aprender no seu conjunto. Olha só que ele coloca aqui. Kardec faz a pergunta que eles se você explicar a obra nas experiências, ele tem consciência do que ele faz. Uns sim, outros não. Imaginemos aí que começa a falar o nível de processo, vamos passando, por exemplo, vou só terminar o caso da crisada. A crisada é a consciência que reside no cristal, a rolar na correnteza do rio, está em processo libertatório. Na árvore frondosa que se apruma por séculos, está adquirindo a memória. Na fêmea do tigre, lambendo a sua cria recém-nata, está adquirindo princípio de amor. E no cimo Anguixá está conquistando a faculdade da palavra. Ou seja, aí nós terminamos o nosso ciclo de viagem nos mundos inferiores, que foi a 190 que apresentou para nós. Deu para entender? Não, na 190. Aí então nós chegamos. Agora vamos entrar no hominal, que está lá em Moisés diz. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e aí nós somos seres formados. Então nós vamos ser formados. Então esse ser aqui, o que acontece? Aí qual é o seguinte?
Nós entramos no mineral, viajamos no vegetal, animal, e no nominal nós começamos a raciocinar, não é pensar. Nesse caso aí é o seguinte, então a doutrina espírita é o mecanismo, o recurso, para criar uma maneira de, em primeiro lugar, tem que construir um planeta. Por que nós colocamos isso? Quando nós falamos que Deus não cria espírito, não é por conta de que se cria ou não cria, não. É que existem em nós dois comportamentos básicos, eu falo aqui para encarnados e desencarnados, não é isso? Que nós temos que, qualquer um de nós podemos fazer e não fazer e pagamos por isso. São prioridades. Por exemplo, perdoar e ser grato. Gratidão. Concorda que perdoar? Quem é que perdoa? Não é o que foi ofendido? Então a pessoa que é ofendida tem o direito, pode perdoar, não pode? Não, eu não perdoo, é assim que fala? Bom, pera um pouquinho. Mas Jesus diz, né? Perdoai os nossos inimigos. Ele que recomenda, ele sabe a importância que é. Emmanuel diz para nós que o perdão só beneficia o que é agredido, não o agressor. Que o agressor tem que pedir perdão, não perdoar. Às vezes a gente inverte o processo. Então repara bem. Então perdão, mas hoje nós vamos ver a gratidão. Por isso nós falamos sobre que a gratidão é a função de Jesus. Jesus, ele não coloca bem claro para nós, como ele diz: dai de graça o que de graça recebeste. Ou seja, se ele nos deu essa condição toda e diz, dai de graça que ele recebeste, ele falou isso na parábola dos talentos. Ele não dá, ele adianta para nós os talentos. E nós podemos multiplicá-lo ou não. Pelo menos um a gente leva de volta, não é isso? É o que ele deixou lá. O que ele dá a gente não perde nunca, porque só dá o que a gente merece. Mas nós temos condições de multiplicar. Então o que acontece? Quando ele diz, e aí essa passagem do Evangelho que nós vamos comentar aqui, ela está naquele dia que Jesus chega naquela... Tinha uma piscina, Bethsaida, e que quem entrasse primeiro nas águas que os anjos movimentavam, qualquer doença, quem entrasse primeiro ficaria curado. E ele chegou lá, tinha um homem deitado num colchão. Por que você está aqui? Há 38 anos eu estou doente e eu não consigo chegar lá. Quando eu chego lá, você entrou na minha frente, ninguém me leva. Aí Jesus disse para ele: então pega teu leite e pode ir embora. Ele levantou e foi embora com o leite nas costas. Só que era sábado. E não podia ninguém fazer nada no sábado naquele tempo. E o homem com o colchão nas costas, olha só, o doutor da lei. Por que você está carregando esse colchão? Aquele homem que me curou, mandou eu carregar, e eu não estou carregando. Quem é ele? Não sei, ele nem perguntou quem era. Olha só, né? Agora cá para nós. Cá para nós. Uma pessoa que sofre há 38 anos, não quer nem saber o nome de quem curou ele, é muita indiferença, concorda ou não? Muita falta de gratidão. Aí você entende que merecia passar por aquilo mesmo. Mas Jesus, independente disso, curou ele. Curou. Ele nem agradecer. Não é que nem o cego de nascença que não jurou, não. Se ele é ruim, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Ele manteve a palavra, o outro não. E depois ele encontrou Jesus lá no tempo, foi lá e chamou, ele ali que me curou. Aí foi lá que questionaram Jesus. Nesse momento. Aí Jesus disse para eles, não é isso? Isso é nessa passagem que ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí nós vamos ver o que Jesus pode fazer, que ele diz. Jesus é muito humilde em cima do que ele faz, mas só para construir esse planeta aqui, mostra que é uma coisa diferencial, né? Não é qualquer um que faz. Ele diz: por isso os judeus, aí diz o Evangelho, né, de João, por isso os judeus procuravam matá-lo, porque não só violavam o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Olha só, gente, Jesus diz, vós sois deuses, não diz? Jesus, quem não é filho do pai? Todos nós somos filhos de Deus. Nós temos uma condição de filho de Deus. Quem veio no planeta, olha só o nível que nós vemos. Aí a gente começa a parar para analisar o seguinte: se eu vim para cá na condição de um filho de Deus, eu já tinha consciência do certo ou do errado, concorda ou não? Certo ou errado, mas o Criador não impõe nada a nós, não impõe, nem Jesus impõe. Por que não impõe? É uma questão muito simples de entender, e nós temos a eternidade para aprender. Eternidade não tem tempo, não tem limite, só para quem quiser. Não quiser obedecer. Jesus ressaltou isso para nós: nem todo aquele que lhe diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Não disse isso? Então é fazer a vontade.
O que é fazer vontade? E aí vem o grande mandamento, para a gente ver a prioridade. Qual o maior mandamento da lei? Perguntaram a Jesus. E a resposta vem 3 evangelistas, né? Eu prefiro às vezes Lucas, por causa do complemento da parábola do bom samaritano, mas o mandamento em si é um só. Amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o segundo semelhante é isso: amarás teu próximo como a ti mesmo. Olha só, amar a Deus é o objetivo maior, mas não é o primeiro. Vamos descendo, e o primeiro é eu me amar. Se eu não consigo me amar, eu não consigo amar ninguém. Quando eu me amo, eu passo a amar aquele que é o meu próximo. Quando eu me amo e amo o meu próximo, eu já estou amando o Criador, porque é isso que Ele quer. É isso que Ele pede para nós. Então, são essas coisas. Então tem que começar. Eu amo a Deus. Gente, o João chama a atenção nosso. Todo aquele que diz que ama a Deus e aborrece o Senhor é mentiroso. João é que diz na carta. Nós só ressaltamos aqueles que eles colocam. Pois como é que alguém pode amar quem não vê, se não ama aquele a quem ele vê? Então são alerta para nós, alerta. Então espera um pouquinho, reclamando da vida, todo mundo reclama, não reclama? Espera um pouquinho, mas se esforça para fazer o que Jesus manda. E aí eu vou trazer a informação complementar aqui, que nós temos que aprender a raciocinar dentro da doutrina. Quanto tempo nós estamos no estágio de, que nós estamos agora passando de provas e expiação para, qual é? Regeneração, não é isso? Sabe qual é o período desse aí? Isso aí está no livro, começa estudando no livro do Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Ele diz o seguinte, que do vírus até o homem das cavernas, nós gastamos 15 milhões de séculos viajando. 15 milhões de séculos viajando, significa 1,5 bilhão de anos. Imagine, do reino vegetal até o homem das cavernas, nós gastamos 15 milhões de séculos viajando. 1,5 bilhão de anos. Então, aí ele começa a ter noção de que. E no período mineral é muito mais isso aí, talvez 2 bilhões de anos. Então, nós temos também viajando até chegar no reino, nos homens das cavernas, uns 3 bilhões e meio de anos. Só que aí, veja bem, quando nós chegamos nesse estágio aqui, aí repara um detalhe: nós recebemos no Criador 2 instintos, aliás, 2 atributos, o instinto e o pensamento. Porque nós só pensamos. Para falar, isso aí um dia nós vamos conversar aqui, nós somos preparados para falar quando chegamos no reino animal. É criado um mecanismo, porque nós não temos mecanismo para falar, mas para comunicar aqui nós temos que ter. Então é preparar esse comunicação. Como é que funciona isso aí? Coloque as cordas vocais, no nosso caso, cordas vocais. As cordas vocais, elas são milhares e milhares. Quando nós pensamos numa palavra, numa ideia, nós soltamos uma palavra convencionada e o ar que sai dos pulmões passa pelas cordas e modula de tal maneira que sai como palavra para a pessoa entender. É assim que funciona a palavra. Não tem nada, a nossa mãe está querendo aumentar o que aumenta pela vontade de nós. Mas assim, você fala a palavra, às vezes você tem dificuldade de ler uma palavra, porque se a mente não pegar a palavra, você não pronuncia ela. Então é o som que passa nas cordas vocais, dando a entonação certinha do que você está querendo dizer, em cada língua que você estiver falando. Aí é questão de quem aprendeu para falar. Somos nós que criamos essa fala, mas somos treinados no período já, nos últimos estágios do reino animal e complementado no reino nominal. Primeiro com sinais e bugido, qualquer coisa semelhante. Só para ter uma ideia, vocês já viram esses canais de televisão aí mostrando os macacos, às vezes se alimentando? Eles botam lá em cima da árvore para avisar quando vem. Para avisar, como é que ele avisa? Ele sabe o que ele tem que fazer. Às vezes acontece que ele fica lá, o nível do inteligência do macaco lá não é tão elevado, então ele às vezes distrai. Quando ele se distrai, daí a pouco vem uma onça lá e entra e faz um estrago danado na turma. É uma correria danada, mas quando pegar ele vai apanhar muito, porque não fez o trabalho dele, vai entender? Ele é responsável por aquilo. Cuidar da tremenda. Ô, que você não deu ouvido? Então, na hora que encontrar ele, realmente dá uma surra nele para ele aprender nunca mais ficar preocupado com outras coisas. Deu para perceber? E a prioridade é dele vigiar a segurança do grupo. Até nesse nível nós encontramos a prioridade que tem quando se confia em alguém uma tarefa. E a nossa também, qual é a tarefa? Temos, Jesus confia em nós. E aí, onde é que está essa tarefa?
O André Luiz diz que do homem das cavernas até o estágio que nós estamos aqui agora, são 200 mil anos. Isso ele coloca no Evolução em 2000. Olha, quem está aqui há 3 bilhões e meio de anos, vai chegar no homem das cavernas, em 200 mil, chega nesse estágio, concorda que é uma ninharia de tempo? Ninharia de tempo, 3 bilhões e meio para 200 mil anos é quase nada no proporcional. E esse tempo é dividido em 2 estágios. Um estágio para o mundo primitivo e um estágio para o mundo de provas. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso estudando, lendo o livro Libertação. No livro Libertação, o ministro Flacos diz o seguinte: como humanidades estão raciocinando há 40 mil anos. Então o raciocínio nosso começa a ver nesse estágio. Se repararmos em termos matemáticos, é 1/4 para 4/4 do estágio anterior. Cada estágio nós encurtamos mais a distância, nós chegamos no nosso objetivo. Deu para entender isso? Quer dizer, 160 mil anos para chegar no de provas, e no de prova aqui, 1/4 daquele tempo anterior nós chegamos no regeneração. Se tiver essa progressão aí, na próxima vez, em 2.500 anos, 10 mil anos, nós já estamos realmente chegando no finalzinho, 10 mil anos. Depois de 2.500, dependendo, estão pertinho do final, mas tem que passar na prova. E por que a gente vai passar na prova? Aí nós vamos ver. Nós, quando falamos aqui, eu não sei aqui quem está aqui, nem o meu estágio, não de ninguém aqui, mas nós temos pessoas que têm 120 mil anos no estágio de provas. Cada planeta, todos eles são iguais. Quando num planeta nós chegamos no reino das provas, nessa hora, aqueles que passam para a prova vai receber de um planeta alguém que lá vai passar para a regeneração. Se não passar, vem para aquele planeta que está na maior proporção, está entrando no estágio. A chegada desses rebeldes lá é um avanço grande para que eles não perdem o conhecimento deles. Mas aqui ele vai ter que se adaptar, porque volta na Terra como se fosse, por exemplo, há 40 mil anos atrás. Aí eu tenho que me virar para viver no mesmo que eu estou. Porque agora não tem autoridade nenhuma para ninguém, não tem ciência nem nada. Então o que acontece? Só que aí o que ocorre? Pelas informações que nós temos hoje, o que nós temos? O livro Universo e Vida Dual, a edição da Federação, diz que lá em Sírios havia um mundo, chegou no nível de prova, de regeneração. E aqueles que não passaram na prova foram enviados para onde? Para Capela. Adiantaram inteligência, mas endurecido no coração, eles foram para Capela. Quer dizer, completou a obra lá, foi para Capela. Em Capela, eles se integraram lá no grupo. E uns se redimiram e voltaram para Sírios. Hoje preferiram continuar lá em Capela cooperando. Mas houve alguns que, embora avançaram na inteligência, ainda recrutaram alguns residentes daquele planeta para fazer uma insubordinação contra a direção do planeta. E aí diz ele, foram eles que foram transferidos para a Terra. Foi assim que Jesus recebeu esses espíritos aqui, olha só. Então, de repente, 40 mil em Sírios, 40 mil em Capela, 40 mil aqui agora já completou os 40 mil aqui. Isso há 40 mil anos atrás, aqui no planeta Terra. Chegou aqui. E Jesus, quando recebeu ele, está lá no livro do A Caminho da Luz, diz, Jesus prometeu a sua vida no porvir. E aí você vê que é gratidão. Jesus, que é Jesus, construtor desse planeta, ele recebendo esses espíritos que vieram de Capela, ele sabendo que eles iriam dar um avanço grande aqui para nós, os nativos do planeta, ele prometeu a vinda deles para vir aqui. Por isso você vê quando ele está no Evangelho, diz, eu vim para as ovelhas desgarradas da tribo de Israel. Deu para entender? Porque ele sabia que estava lá, porque lá, que organismo é lá em cima, não é aqui embaixo não. É lá em cima que determina onde cada um vai viver. Tanto é que ele dizia para vocês, ide pregar o Evangelho. Não entreis nas aldeias dos gentios, e primeiro às ovelhas desgarradas da tribo de Israel. Para eles que eu vim. Aquela mulher cananita, ela chegou pedindo socorro a Jesus. Todo mundo conhece essa passagem. Só que Jesus nem olhou para ela. Nem olhou para ela. E os discípulos falaram, mestre, espera essa mulher que está incomodando com a gritariedade. Senhor, socorre, me ajuda. Jesus parou, foi conversar com a mulher. Eu vim para as ovelhas desgarradas da tribo de Israel. E eu, quando leio o Evangelho, essa parte, eu entro com a minha imaginação no Evangelho, não vou só ler a letra que está ali, não. No filme eu não vejo uma cena, eu vou ver a cena. Eu vejo que aquela mulher veio correndo. Eu fico olhando, sabe como eu vejo? Eu imagino uma estrada que tem uma curva, aquela mulher mora lá embaixo,
numa ladeirinha que tem, ela está na porta da casa, não pode sair porque deixa a casa sozinha, a filha sozinha, não sabe que hora que joga, não tem 11 nem ano, não tem horário de 11, a hora que vier está vindo. Então ela fica ali na porta, eu estou vendo ela na porta, eu estou na história, eu estou enxergando. Aí quando Jesus vira lá tem um grupo de 20 pessoas, só ele traz 12 mais 13, quer dizer, mesmo uns 4 ou 5 vem junto com ele. Aí eles vêm, eu vejo aquela mulher segurando a roupa, porque aquele tempo era uma roupa muito rodatina, segurando a roupa, saindo correndo para chegar no portão até na entrada onde está a estrada, antes de passar por ela, mas quando ela chega lá, ela é 30 anos, andava rápido demais, já tinha passado, ela pôs-se a correr. Imagina uma pessoa, a gente dá uma corridinha dali aqui, chega assim, sem fôlego, ela, Senhor, filho Davi, gritando, né? Depende de nós, Senhor. Ele gritando e aborrecendo. Senhor, despega essa mulher que está incomodando. Jesus para, aí eu vejo, aí a gente para todo mundo, e ela também para e ela se ajoelha. Eu vejo ela se ajoelhando quando ele para. Ele chega para ela, mulher, eu vim para as ovelhas desgarradas da tribo de Israel. Mas Senhor, minha filha sofre tanto. Olha, um demônio lança no fogo, na água, no chão, no fogo, nas águas. Tenha compaixão de nós, Senhor. Mulher, você acha que é justo eu tirar o pão da boca dos filhos para lançar aos cães? Por menos do que isso, ela levantaria e ia embora, não é isso? Porque nesse foi curado, nem quem saber quem curou ele. Pelo contrário, ela está ajoelhada, ela coloca o rosto no pó da estrada, cola o rosto do chão. Senhor, o senhor tem razão. Tem razão sim, ele sempre tem. Nós aqui não vemos a razão dele. Mas o senhor também sabe dos cães como das migalhas na mesa que caiu o Senhor, só que era migalha, mestre. Jesus dá um sorriso, levanta a mulher da estrada e diz, mulher, destas palavras, sua filha está curada. Percebeu o detalhe? A palavra que vem com sentimento, sem dúvida nenhuma de que há uma confiança plena de que realmente precisa dessa ajuda, mas não está cobrando ajuda não. Nós às vezes cobramos ajuda, não cobramos? Gente, eu faço tanto também porque eu sofro. Isso é cobrança, gente. Quando diz dá de graça, porque de graça. Mas eu tanta gente que faz maldade e não sofre nada. Gente, muito cuidado. Então, vê bem, quando nós falamos isso aqui, imaginemos nós que nós tenhamos aqui e no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel diz que, contrariando regra geral, esses espíritos chegaram de capela aqui, muitos ainda continuam aqui no planeta, indo para outro planeta. Ora, então nós podemos ter nessa leva que vai, alguns que vieram de Sírios, viajaram e chegaram aqui, ainda está aqui conosco. Outros que vieram de capela, estão aí também nesse meio, admitindo que normalmente eles trazem esses nossos irmãos para ver se eles acordam para a realidade. O que acontece? Qual é a realidade do nosso testemunho? A doutrina nossa tem 3 aspectos básicos: filosofia, ciência e religião. Na ciência, o que eu normalmente vejo como Jesus trata a coisa. Jesus, ele eleva o pensamento ao alto e diz, Pai, eu vos rendo graça para haver revelado essas coisas aos simples e aos humildes, e haver ocultado aos outros. Quer dizer, Jesus coloca isso para nós. Então o que acontece? Hoje nós temos aí uma ciência avançada. Olha só, querem colonizar Marte, gente. Quando os mundos são criados, numa sequência evolutiva que vai alcançando. Marte já está muito adiantado que nós há muito tempo antes. É só ler os livros do irmão X, que o nome dele é... Às vezes eu falo tanto do irmão X, né? O nome dele mesmo, né? Daqui a pouco vem. O irmão X escreve, ele vai assistir uma reunião lá em Marte. E ele escreve lá como funciona a coisa. Ele coloca para nós o livro que ele traz para nós. Então, há esse intercâmbio entre os mundos. O próprio Obreiro da Vida Eterna, do Emmanuel, do André Luiz, ele coloca para nós esse nível de colaboração entre os planetas. Quem já leu o livro, o Obreiro da Vida Eterna, estão lá reunidos. Uma equipe de socorrista vai descer no planeta para trazer socorro aqui para nós. E eles recebem de planos mais elevados alguns irmãos de grande evolução que vêm estimulá-los para vir fazer o trabalho. Então tem 3 equipes lá que vão descer aqui no planeta e vai receber a orientação deles. E o André Luiz diz o seguinte, que o Asclepio, que é essa entidade que está lá, ele diz o seguinte, que ele trazia alguns pergaminhos debaixo do braço. Cada pergunta que fazia ele não respondia nada, abria apenas o pergaminho do Evangelho para mostrar. A resposta estava ali.
Assim, quando não entendia, ele explicava o que era para entender ali. Aí o André Luiz fica tão entusiasmado com isso que pergunta ao companheiro do lado dele: esse é o nível mais elevado do universo? Não, André, nosso planeta ele é bem adiantado, nós vamos ter que caminhar muito para chegar nas pegadas dele. Mas acreditamos, diz o companheiro, que o nosso sublime visitante, é o capítulo 3, sublime visitante, aspira, por exemplo, a aprender, desenvolver melhor, em mundos mais elevados que o nosso, como é Júpiter e Saturno, ou seja, há intercâmbio entre esses mundos, em Júpiter e Saturno. E os dessas comunidades, Júpiter e Saturno, aguardam o momento de virão participar do nosso sistema solar. E o do nosso sistema solar estão aguardando ansiosamente o momento que irão trabalhar na constelação que nós pertencemos. E o que dirige as constelações que nós estamos ligados, eles colocam lá de Hércules, né? Não sei se é não, mas é o que eles colocam no livro. Aguardam um instante glorioso que serão convocados para dirigir as galáxias. Galáxias. E olha, André, há muitos conjuntos de galáxias. Então nós vemos o que é o poder de um ser que constrói um mundo, dirige esses mundos, e todos os mundos, pegar o livro do Espírito, todos os mundos são habitados, só constrói mundo para habitantes de nós, muitas moradas na casa do Pai. Aí nós temos a nossa ciência aqui, achando, os atentados, que em algum lugar do universo deve ter algum planeta igual a nós, que convida. Deu para entender isso? Quando nós sabemos que todos são habitados, ou já foram. É o caso de Plutão. Plutão está no final da linha, ele já acabou a tarefa dele, não precisa mais continuar existindo. Ele se desintegra naturalmente. É para perceber? Então hoje nós podemos raciocinar, porque é só pegar a Gênese de Kardec, no capítulo 11, no item 28, lá diz o seguinte, que nós só iremos conhecer o Criador quando formos admitidos no conselho dele. Mas nós achamos que conhecemos Deus, nós achamos? Gente, o nosso Deus é Jesus. Vou ler mais uma passagem aqui, Jesus coloca para nós. Em verdade vos digo, que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que viu o pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Ele está dizendo aqui para nós. Olha, quando ele diz que aquele que se exalta, né, será humilhado, ele então não está exaltando não, ele está apenas dizendo a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não disse isso? E ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso para nós, ou não disse? Ou creio ou não creio? Ou creio ou não creio? Ele não obriga ninguém a crer. Nós é que temos interesse em saber se pode crer ou não pode crer. É isso? E aí ele diz: pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Ele que não julga. E ele diz para nós, é Jesus dizendo, não é isso? E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? Jesus é o Filho do Homem, não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Nós não temos conhecimento se algum outro governante planetário já desceu à superfície do planeta para vivenciar com a população que está ali. Mas Jesus, como prometeu os capelinhos na vida, ele poderia vir em espírito, concorda ou não? Poderia vir. O evangelho poderia ser ditado através de um médium. Poderia simplesmente. Por que poderia? Porque nós temos a experiência aí que foi relatada num dos livros que alguém teve uma conferência, uma reunião com o Chico, e ele perguntou assim: por que razão Joana d'Arc, sendo guerreira, ela foi canonizada? Aí então ele disse que o Chico respondeu para ele: quando Jesus estava preparando a vinda dos seres luminosos que vinham realmente trabalhar no planeta para trazer a nova revelação, para que esses reencarnassem aqui, teria que pegar os óvulos maturados numa condição bem elevada, porque a vibração do Espírito de Deus é muito mais além do que a nossa normal. Então, se ele encarnar num óvulo como ele, explode o óvulo, então não haveria reencarnação. Então, teria que criar matrizes para receber esses espíritos. Olha só o detalhe, coisa que a gente não para pensar. Isso é ciência. Só que quando as forças contrárias ao bem souberam disso, o que fizeram? A Guerra dos 100 anos, e invadiu a França para acasalando com as mulheres forçadamente, quebraria a sequência disso. E olha que lá não pode impedir que isso aconteça. Aí um discípulo de Jesus pediu que mergulhar para poder pagar uma dívida que ele tinha com o planeta. E ele vem, e na figura de uma Joana d'Arc, 17 aninhos, ela consegue receber a autorização do rei para poder liderar um exército. Olha só, naquele tempo, olha só como é que as coisas são.
não dava muita importância da mulher, muito menos para dizer homens de guerra, concorda? Não, mas deu. E ela ganhou a guerra. Ela ganhou a guerra, liderou o exército, todo mundo, todos eles. E como é que ela conseguiu isso? Ela marcou uma audiência com o rei, porque ela estava fazendo algumas coisas que chamavam a atenção, então queria falar com o rei. Aí o rei, como ele fosse assassinado, podia ser até um golpe, o que ele fez? Ele botou uma pessoa no trono, ela não conhecia ele, botou no trono e saiu no meio das pessoas lá se escondendo. Quando ela foi colocada na frente daquele homem que estava sentado no trono, ela disse: esse não é o rei. Saiu andando no salão. Quando chegou na frente do rei, ela se ajoelhou. Aí não tinha dúvida nenhuma, né? Ela recebeu autorização para a líder dela. Porque lá em cima não opera isso, gente. Eles estão juntos. A gente não é milagre nenhum, é colaboração para quem quer fazer. Qualquer um de nós. Dá para perceber isso? Não? Agora, tem que ter uma missão e disposição para fazer. Então o que acontece? Ela liderou, mas por que ela morreu? Sim, ela acertou dívida do passado naquela encarnação ali. Da mesma que ela vendeu, ela foi vendida. Da mesma que ela vendeu, Jesus foi vendido realmente para os ingleses. Quer dizer, pagou a dívida. É assim que se paga as dívidas dentro da lei. Depois que completa a obra para poder nunca mais voltar a esse planeta. Aliás, o irmão X, o nome do irmão X, como é o nosso irmão? É Humberto Campos. Ele entrevistando o Iscariotes, um dia ele chegou lá em Jerusalém, ele estava lá meditando. Ele chegou e falou: você é o Iscariotes? Sim. Aí ele começou a perguntar assim: mas por que essa situação que você vê? Olha, realmente, na verdade, as pessoas não entendem os motivos que nós fazemos. Mas você há de convir que tem muita gente aí vendendo Jesus a preço de banana para poder conseguir as coisas que quer. Quer dizer, ele coloca isso aí para nós. E, na verdade, é uma chamada de atenção para nós. Que a verdade, tem gente vendendo Jesus. Quer vender Jesus? Dizer que ali tem solução. Jesus pagou todos os nossos pecados. Não diz isso? Se ele diz: ninguém sai até que pague um centavo. Então, nesse caso aí, repara bem, se nós temos aqui alguns irmãos que estão assim, e aí vamos aí, nós temos 3 populações no nosso planeta atualmente. Uma nativa do planeta que se desenvolveu aqui dentro. Nós estamos com 40 mil anos dentro do mundo de provas. Temos também alguns com 80 mil, aquele que tem 40 mil aqui, e 40 mil de capela, não é isso? 80 mil anos. Está aqui no nosso meio aí, por aí. E tem 120 mil que vieram de Sírios para a capela e vieram para cá. Então aí no meio, ninguém sabe de onde veio. Às vezes, pela audácia e orgulho que tem, às vezes é fácil descobrir, não se dobra a ninguém. Perceberam? Mas é gratidão. Nós falamos de Jesus vindo aqui por causa dos judeus que estavam aqui daquele mundo. Mas tem um irmão nosso, mais próximo a nós, que também teve essa gratidão. Não sei se vocês já ouviram falar de Alarico, o rei dos visigodos. No ano 410, a Roma foi cercada, que o Alarico foi treinado no exército de Roma. Só que ele tinha chance de comandar o exército, mas o imperador não quis dar para ele, porque ficou com medo dele invadir Roma. Ele então invadiu porque ele não confiou nele. Cercou Roma, fugiu todo mundo, o imperador com todo o exército fugiu todo mundo. E estava ameaçando entrar na cidade. Agostinho, que é o nosso Santo Agostinho, estava naquela época lá na cidade. Ele andando foi até o acampamento do Alarico. Quando ele entra no acampamento, ele foi dar na tenda dele. Ele olhou e viu aquele homem ali. Ele virou para ele e disse: quem é esse homem aqui? Corta a cabeça dele, tira a cabeça dele. Aí o soldado general, dá mata a pátria. Olha só, aí dessas horas até que funciona bem essas situações. Aí começou os dois discutindo, e Agostinho viu uma coisa: as entidades elevadíssimas vibrando em cima de Alarico, para que ele aceitasse o conselho dele, de Agostinho, vibrando ali. É mencionado isso naquele livro do... Eu acho que é do Francisco de Assis, essa passagem. E aí, o que acontece? Ele só pediu uma coisa, o Francisco de Assis: não invadir as casas das mulheres, não maltratar as crianças, não invadir as igrejas. Realmente, que ele achou que o Francisco de Assis, aliás, o Santo Agostinho, ele foi lá para negociar a paz, oferecer uma oferta para eles. Não, eu vim aqui apenas
oferecer em nome de Deus a minha vida. Fala, Deus, o único Deus que você tem mais ter sou eu. Não tem dono de Deus para você, não tem Deus maior do que eu. Assim não era o diálogo entre os dois. E eles começaram a discutir. Só que quando ele começou a invasão, ele não entrou em nenhuma igreja, nem realmente atingiu as mulheres e as crianças. Quando as pessoas de Roma viram isso, entraram tudo se refugiar nas igrejas para escaparem. Só que passados poucos dias depois, ele veio a morreu. E o que fizeram? Como ele era tão respeitado naquela região, eles fizeram isso para desviar o curso de um rio, sepultar ele ali, e quando terminou de sepultar, fez o curso voltar para o mesmo lugar e matou todos que trabalharam naquele lugar para não revelar o que estava no corpo dele, para não ter sacrilégio de tirar ele dali. Deu para entender isso? Pois bem, em 1950, quando ele voltava aqui no planeta, ele foi aquele Richelieu, na França. Ele conviveu com o de Walter Franco na época lá na França. Tanto é que uma vez ele foi conversar com o Emmanuel. Ele disse: ô Emmanuel, você deve vir nas casas dos leprosários para fazer uma palestra. Eu não vou não, porque remédio é medo de ficar doente. Ô Divon, ou você vai lá ou você vai para lá. Aí eu disse: eu fui lá para fazer, quer dizer, ou você vai lá ou você vai para lá. Quer dizer, aí ele foi lá fazer e fez. Desse jeito que se conhecia daquela época. Então o que acontece? Ele então, o mentor deles, olha, tem um ser que uma vez você atendeu um pedido dele, ele hoje está numa esfera muito elevada que nós não temos acesso a ela, mas ele nunca parou de interceder nas suas reencarnações. E se você souber aproveitar essa última, será a última passagem sua na face do planeta. É Santo Agostinho que você atendeu um pedido dele há 1.500 anos atrás. E aí nós entendemos o que é um tempo para receber um benefício. A gratidão dele levou 1.500 anos, a Jesus levou 40 mil anos. Deu para entender? Varia o tempo, mas acontece, gente, quando nós estamos preparados para receber. É o caso do alarico. Então a gente tem que começar a entender quanto tempo de vida nós temos. Só que nesse planeta temos 4 bilhões mais ou menos de anos. Aqui, e para finalizar, me dá 2 minutinhos. Na parábola do filho pródigo, Jesus coloca uma coisa para nós. Ele diz lá o seguinte: que o filho que voltou, aquele filho que estava lá do lado do pai, ao saber que aquela festa era para dar uma festa para o filho, o irmão dele que voltou, não é isso? Ele se recusa a entrar na casa. Olha só. Aí o pai vai falar para ele: filho, teu irmão voltou. Pai, eu nunca transgredi um dos teus. Esse é o que fez sempre o bem no início. Mas no entanto, esse teu filho não chamou nem de irmão. Gastou tudo com as meretrizes e com as pessoas de má vida, e só manda matar um novilho para dar uma festa para ele, que nunca me deu um cabelo para mostrar para os meus amigos. E o pai diz: filho, você sempre esteve do meu lado. Esse é o que nunca sabe ficar do pai. Tudo que é meu é teu. Teu irmão estava vivo e renasceu, estava morto e reviveu. Olha só, o que acontece? Esse nosso irmão lá, que é nosso irmão também, ele não tem ideia que a gente passa aqui, mas com certeza, chegando lá, ele volta muito mais experimentado do que aquele lá ficar, sem passar por sofrimento nenhum. Por isso que não é inimigo de Bezerra, é colocado assim: o sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz. É a apoteose do amor e remerar nossas dores com Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Já pediu no 83, mas deixa para a próxima.